Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Hoje nós daremos continuidade à nossa série Conflito. Você sabe que nós estamos fazendo uma série aqui no nosso canal, trazendo sempre comentário do livro Patriarcas e Profetas, este livro aqui de Ellen White, que é o primeiro livro da série Conflito dos Séculos. E esse ano eu estou fazendo o ano bíblico, lendo a palavra de Deus de Gênesis ao Apocalipse, utilizando também os comentários inspirados de Ellen White dessa série Conflito dos Séculos. É uma série maravilhosa, é a primeira vez, na verdade, que eu estou lendo esse livro. E toda vez que eu leio, eu estou lendo um capítulo por dia, eu tenho me surpreendido mais e mais como os escritos de Ellen White ampliam a nossa visão a respeito do texto bíblico. Não acrescenta de forma alguma, mas apenas nos ampliam, nos dão uma visão mais ampla da história. Então realmente é maravilhoso, eu sempre reforço aqui para vocês, se tiverem a oportunidade, façam um ano bíblico, leia a Bíblia todos os dias, tire tempo para ler a palavra de Deus todos os dias. Se possível, faça um plano para que você consiga ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse durante todo o ano. Eu tenho feito isso já há 2 anos. Esse é o terceiro no qual eu tenho a oportunidade de fazer esse plano e tem sido maravilhoso, tem sido transformador na minha vida. Hoje nós vamos estudar uma história maravilhosa que está ali na parte final do livro de Gênesis, que é a história de José. E o capítulo 21 do livro Patriarcas e Profetas vem falando de José, trazendo a história de José e seus irmãos. Então eu li essa história, fiquei realmente impressionado como Ellen White ela faz ali um paralelo entre a vida de José e a vida de Jesus. Então vocês vão entender melhor isso. E vocês conhecem a história, José, um dos 12 filhos de Jacó, patriarca de Israel, passou por situações difíceis, foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, foi parar no Egito. Ele conseguiu ali chegar até o palácio real, até a casa do governador, do rei ali do Egito. Ele passou por uma situação muito difícil ali, porque ele foi acusado injustamente pela mulher do seu patrão. Ele acabou sendo preso e ficou bastante tempo na cadeia. Então quando a gente vai ali para o livro de Gênesis, no capítulo 39, no verso 9, nós temos ali a resposta que José deu para a mulher de Potifar, que era o seu irmão. Porque José, apesar de ter sido vendido como escravo, apesar de ele ter passado por tentações terríveis, porque ele foi grandemente tentado ali na casa do seu patrão pela mulher do seu patrão, que queria ali ter relações sexuais com ele, mesmo assim José se manteve fiel a Deus. Então a história de José, ela nos traz muitas lições importantes, que mesmo a gente sendo fiel a Deus, mesmo a gente buscando viver uma vida santa, uma vida em conformidade à lei do Senhor, buscando a Deus todos os dias com oração, com súplicas, com ações de graça, mesmo assim nós podemos passar por dificuldades, por provações, por grandes tentações, mas tudo isso, José passando por tudo isso, ele se manteve fiel a Deus. E olha só no capítulo 39, no verso 9, a resposta que José deu para a mulher de Potifar. Ele diz o seguinte: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então olha só, esse texto ele é maravilhoso, ele deveria estar até grifado na nossa Bíblia. Porque José ele entendia que naquele momento, se ele cedesse à tentação, ele não só estaria pecando com aquela mulher, contra o seu patrão, cometendo um adultério, mas ele estaria pecando em última instância contra Deus. Então ele deu essa resposta, se manteve firme aos seus princípios. E ali então depois do que aconteceu, depois da recusa de José ao se deitar com aquela mulher, ele foi preso, foi parar na prisão.
E ali na prisão, mesmo assim, ele se manteve fiel. Ele se manteve, a sua fé se manteve inabalável. Mesmo ele sendo preso de forma injusta, ele poderia ter todos os motivos para ele murmurar, para ele reclamar, para ele questionar a Deus. Poxa, por que eu estou passando por tudo isso, sendo que eu me mantive fiel ao Senhor e mesmo assim fui preso injustamente. Então tudo isso, José ele poderia jogar isso na cara de Deus, né? E aí a gente vê o contraste de José com os israelitas no deserto, que naturalmente são a descendência de José, a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó e do próprio José. Você veja que os israelitas, quando foram libertos da escravidão do Egito, de forma poderosa, de forma milagrosa, de forma miraculosa, pelo próprio Deus, usando ali Moisés como seu instrumento, e o povo de contínuo murmurava contra Deus, reclamava de tudo, reclamava da comida que Deus oferecia, reclamava porque não tinha água, reclamava assim de coisas supérfluas, né, de o que é Deus dar água para as pessoas, sendo que ele abriu o Mar Vermelho. Então a gente vê esse contraste entre a vida de José, a vida dos israelitas quando estiveram ali vagando no deserto e a nossa própria vida também. Porque por coisas muito menores, por coisas muito menos irrelevantes, a gente também reclama de Deus, a gente deixa de ir na igreja às vezes porque alguém nos deu uma palavra atravessada ou simplesmente porque a gente não gostou de um sermão que talvez tenha se dirigido ali para algo relacionado à nossa vida. Então realmente é uma coisa que nós temos que refletir. E José então passando todos esses perrengues lá no Egito, né, sendo acusado de forma injusta, foi preso, tudo isso, mesmo assim ele se manteve fiel e ele foi grandemente recompensado porque Deus o abençoou sobremaneira. Depois ele teve uma oportunidade de se apresentar diante de Faraó, de interpretar os seus sonhos e de uma forma muito sábia, prudente. José ele se apresentou ali diante do Faraó e interpretou o seu sonho. O Faraó gostou da sua interpretação, né? O sonho que Faraó teve ali das vacas, das espigas de milho, né? Que indicavam que haveria uma grande fome, não só no Egito, mas em toda a terra. Isso está relatado lá em Gênesis capítulo 41. E José, então, ao interpretar este sonho, o faraó gostou bastante da interpretação e o colocou como governador do Egito. Então o José ele passou então a administrar toda a terra do Egito e também fez ali uma boa administração no período, né, nos 7 anos de fartura que teve a terra. Ele recolheu ali o alimento nos celeiros ali do governo do Egito e a partir dali ele os distribuía então para todas as pessoas do Egito e também para as pessoas de outras terras que vinham, né, de terras estrangeiras que vinham comprar ali com José. E aí vocês conhecem a história, né? José recebeu os seus irmãos, ficou grandemente emocionado ao rever os seus irmãos. No primeiro momento, José fez toda uma estratégia ali para poder identificar se os seus irmãos eles realmente tinham se arrependido do mal que o tinham feito. E ali ele identificou que os seus irmãos realmente estavam arrependidos. Depois ele se encontrou com seu pai, já velho, né? Depois de muito tempo, de muitos anos. Ele teve a oportunidade de se despedir ali do seu pai Jacó. E depois que Jacó morreu, os irmãos de José ficaram com medo de José se vingar daquilo que eles tinham feito, do mal que eles tinham feito para José. E eu pergunto para você, será que José ele tinha motivos para se vingar dos seus irmãos? Motivos ele tinha, né? Porque ele foi vendido como um escravo. Primeiro os irmãos dele queriam, na verdade, matá-lo, né? Fizeram um plano ali para poder matar José. Mas aí, devido à intercessão de um dos irmãos ali, de Rúben,
José ele acabou sendo salvo e sendo vendido então como escravo para os egípcios. Foi parar ali, né, na terra dos egípcios. E aí, um texto bastante interessante aqui em Gênesis, no capítulo 50, no verso 20. Vamos ler o verso 15 primeiro, diz o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Então a preocupação dos irmãos de José era que ele fosse retribuir o mal que eles haviam feito para ele. Mas olha a resposta de José no verso 20. Gênesis 50, verso 20 diz o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que texto bonito, não? José, ele perdoou seus irmãos de todo o coração. E não só isso, José viu que todo aquele plano que os irmãos fizeram para o matar, na verdade Deus estava trabalhando por trás e transformando o mal em bênção. Porque se José não estivesse no Egito, se não tivesse acontecido tudo aquilo que aconteceu, se ele não tivesse ido parar na cadeia, devido à falsa acusação que ele havia recebido por parte da esposa do seu patrão, ele não teria então se apresentado diante de Faraó, interpretado o seu sonho, se tornou assim governador no Egito, pôde estar à frente ali da administração do governo egípcio, e com isso ele pôde, na sua posição de líder, de governador, ele pôde ajudar a sua família. E assim ele salvou, durante aquele período de fome, ele salvou os seus irmãos e toda a sua família. E aqui, como eu falei para vocês no começo, Ellen White ela diz assim no capítulo 21, José e seus irmãos, na página 199 do livro Patriarcas e Profetas. Olha só que texto maravilhoso aqui que ela escreve. Assim como José foi vendido aos gentios por seus próprios irmãos, Cristo foi vendido aos piores de seus inimigos por um de seus discípulos. José foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa de sua virtude. Assim também Cristo foi desprezado e rejeitado, porque sua vida justa e abnegada era uma repreensão ao pecado. Embora não tivesse nenhuma culpa, foi condenado pelo depoimento de duas testemunhas falsas. A paciência e humildade de Jacó sob a injustiça e a opressão, sua disposição em perdoar e a nobreza de sua generosidade para com seus irmãos desnaturados representam o resignado sofrimento do Salvador, pela maldade e maus tratos de homens ímpios, e seu perdão não somente aos seus assassinos, mas a todos os que vão a ele confessando seus pecados e buscando perdão. Então olha só que paralelo maravilhoso, que às vezes a gente lê o texto e a gente não para pensar. A vida de José representa, em miniatura, a vida do próprio Jesus Cristo. Porque assim como José foi vendido pelos seus próprios irmãos, ele foi traído pelos seus próprios irmãos, Jesus Cristo foi traído por um dos seus discípulos. Assim como José foi acusado falsamente e lançado na prisão, Jesus Cristo também foi acusado falsamente e condenado à morte de cruz. E depois de tudo isso, após todo o sofrimento, todas as angústias, todas as dificuldades que José passou no Egito, mesmo assim ele perdoou o mal que lhe fizeram. E Jesus Cristo, da mesma forma, ele nos perdoa todo o mal que nós fazemos, toda a culpa dos pecados, nós lançamos sobre ele, e ele recebeu a culpa dos nossos pecados e morreu na cruz para nos salvar. Então olha só que meditação maravilhosa que nós podemos fazer na história de José e que nos aponta para a história do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, eu não sei se você, em qual situação você se enquadra aqui.
De repente você pode estar servindo a Deus, tentando buscar ao Senhor de todo o seu coração, tentando levar uma vida de santidade, de obediência à lei de Deus, e mesmo assim você tem passado por dificuldades, por privações, por situações difíceis. O exemplo de José nos mostra que nós, em situações difíceis, devemos permanecer fiel a Deus, porque Deus, ele tem o controle de tudo. E muitas vezes, situações ruins que acontecem na nossa vida, o nosso Deus, ele tem o poder de transformar em bênçãos lá na frente. Então nós temos que ter paciência e perseverança. Agora, de repente, eu posso estar falando para alguém também que esteja do outro lado. Assim como os irmãos de José cometeram um pecado horrível, que traíram seu irmão, que o venderam como escravo, e eles sentiram o peso da culpa depois, quando se colocaram diante do seu irmão. Porém, eles se arrependeram e receberam o perdão. Da mesma forma nós, quando pecamos, quando traímos o nosso Deus, como quando quebramos a sua lei, muitas vezes nos sentimos totalmente destroçados. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos oferece o seu perdão e a sua graça. E nós podemos recorrer a Ele e recomeçar a nossa vida ao lado dele. Então fica aqui essa mensagem, que a gente possa continuar estudando a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor todos os dias. Se possível, ler obras também como essa, o livro Patriarcas e Profetas, porque realmente tudo isso vai nos santificando, vai aumentando a nossa compreensão das Escrituras e nos aproximando de Jesus Cristo, que é o personagem central da Bíblia e deve ser o personagem central da nossa vida também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha uma boa semana e até o próximo vídeo. Um forte abraço.